Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não era a primeira vez que eu e a Ivete tínhamos aquela conversa. Normalmente era ela quem entrava no assunto. Eu não quero te perder nunca, amor. Se um dia eu perder você, eu acho que eu morro também. Besteira, Ivete, para com isso. Você nunca vai me perder. Nunca vou te trocar por mulher nenhuma desse mundo. Eu te amo. É bom mesmo, viu? Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu sei que você me ama, que jamais me trocaria por outra. Eu estou falando se um dia você partir. Você entende? Morrer antes de mim. Deus me livre. Eu acho que não suportaria. Acho que eu daria um jeito de morrer também, sabia? Eu não ia conseguir ficar sem você. E você? O que você faria se eu morresse antes? O que eu faria? Sei lá. Acho que me casaria de novo. Encontraria outra mulher para me fazer feliz. Sozinho é que eu não ia ficar. É claro que eu falava isso de brincadeira. Eu falei, inclusive até ri, só para ver o jeito dela. Só que ela não gostou. Fechou a cara, inclusive. E você acha que eu ia deixar? Mesmo morta, eu não te divido. Eu não ia te dividir com ninguém. Você é só meu. Só meu e de mais ninguém. Não esqueça nunca disso, viu? Ela ficou zangada. Eu falei de brincadeira, mas ela não gostou. A verdade é que a gente se amava demais. A Ivete era a minha joia mais preciosa. Eu tinha certeza de que também era tudo para ela. E repito, sempre falávamos sobre aquilo. E ela vivia dizendo que se morresse antes de mim e eu arranjasse outra mulher para substituí-la, não ia deixar. Brincava que viria puxar o meu pé na cama toda noite. Claro que eu levava tudo na base da brincadeira. Fazia só 8 meses que estávamos casados. A gente combinava tanto. Olha, dificilmente a gente discutia. E para nossa felicidade, logo tivemos o nosso primeiro filho, que encheu ainda mais a nossa casa de alegria. E tudo ia bem, tudo seguia do modo mais harmonioso possível, até que um pouco antes do nosso menino completar 4 anos de idade, uma coisa terrível aconteceu. Um dia, eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da gerente da minha esposa, avisando que ela tinha se sentido mal e que tinha sido levada para o hospital para fazer um exame. Olha, eu fiquei tão assustado. Eu fiquei tão preocupado porque ela sempre estava bem. Ela não tinha uma dor de cabeça, nunca. Apesar da gerente ter me dito que ela estava melhor, sabe, eu continuei preocupado. No entanto, aquele era apenas o começo do nosso pesadelo. Porque depois de algum tempo, os médicos descobriram que minha mulher tinha um tumor na cabeça. E olha, foi tudo tão rápido. Depois dessa terrível descoberta, se ela durou 4 meses, foi muito. Eu me senti tão devastado. Eu me senti tão perdido. Devo ter envelhecido 10 anos numa semana. De tanto que a perda da minha esposa adorada me derrubou. É um tipo de coisa que ninguém espera. Ainda mais em se tratando de uma mulher tão jovem. Repito, até aquela descoberta terrível, ela não tinha uma dor de cabeça. Não tinha uma dor de estômago, nada. Sempre bem, sempre disposta. Ninguém está preparado para isso. Não exagero se disser que minha vida acabou quando perdi minha esposa. Era esse o único pensamento que passava por mim. Olha, foi tão difícil.
voltar à vida normal, se é que eu posso usar essa expressão. Minha mãe, inclusive, veio morar comigo depois que a Ivete se foi, porque não tinha com quem deixar o meu filho e eu precisava trabalhar, por mais difícil que fosse. Não havia nada que conseguisse me alegrar, que devolvesse o sentido da vida para mim, de tanta falta que essa mulher me fazia. Mas, como dizem, o tempo é o melhor remédio para tudo. Fazia 8 anos que minha mulher tinha ido embora. E apesar de eu nunca ter esquecido, aliás, não esqueço até hoje, a verdade é que sua ausência já não me doía tanto quanto no começo. Até porque a gente acostuma com tudo na vida. Fui obrigado a me conformar. E foi nesse período que eu conheci uma mulher muito especial. A gente foi se aproximando assim, aos poucos, e dia após dia, a Carla foi me mostrando que, sabe, havia motivos para sorrir. Era uma mulher carinhosa, compreensiva, muito calma, ao contrário de mim, que sempre fui agitado, nervoso. E também muito atenciosa com o meu filho. E a verdade é que a gente passou a se relacionar. Até que depois de algum tempo, 9 meses, 10 meses e tanto, eu a convidei para vir morar comigo. Todo mundo ficou feliz, principalmente por mim. Minha mãe, então, nem se fala. Todo mundo achava que já tinha passado da hora de eu tentar refazer a minha vida ao lado de outra pessoa. Nunca esqueci a Ivete, mas também não podia viver prisioneiro daquelas lembranças o resto da minha vida, até porque aquilo não me fazia bem, fazia mal. E no começo tudo transcorreu assim, super bem. E eu cheguei à conclusão de que tinha feito uma coisa boa, tomado uma decisão acertada. A cada dia, minha mulher se mostrava maravilhosa, atenciosa, até que uma noite, exatamente na noite em que eu e a Ivete completaríamos 15 anos de casados, se naturalmente ela viva e estivesse, aconteceu uma coisa que eu não consegui explicar. Eu estava ali dormindo, a Carla ali do meu lado, quando de repente aconteceu uma coisa que, repito, chegou a me assustar. De repente, eu escutei uma voz ali no quarto. Parecia um sussurro, como se estivesse me chamando. Bernardo. Levei um susto. Pensei até que fosse a minha mãe. Mas no que abri os olhos, avistei no pé da minha cama, juro por esta luz que me ilumina, a imagem, a figura, a imagem da minha ex-mulher falecida. E antes que eu esboçasse alguma reação, eu sei que muita gente não acredita nessas coisas, mas eu juro, ela segurou o meu pé e começou a me puxar. Eu fiquei todo arrepiado e comecei a me debater, a gritar. E nisso, a Carla naturalmente acordou. O que foi, amor? O que houve? Juro, cheguei a pensar que fosse só um sonho. Porque assim que a Carla acordou e começou a me chacoalhar, a imagem da Ivete sumiu. A imagem da Ivete sumiu completamente ali do quarto. Será que tinha sido só um pesadelo? Mas parecia tão real. Parecia que ele estava ali mesmo. Não comentei com ninguém. Até porque fiquei com medo que
julgassem que eu estava ficando louco. Só que aquela foi apenas a primeira vez. Não era sempre, mas volta e meia eu acordava no meio da noite com aqueles sussurros, aquela voz chamando meu nome. Aí abria os olhos e não dava outra. A imagem da Ivete estava ali, diante de mim, e eu sentia, fisicamente, eu sentia ela segurando o meu pé, tentando me puxar da cama. Eu podia sentir o toque da sua mão, a pressão que ela fazia para segurar e puxar. Juro, eu ainda amava a Ivete, ainda sentia sua falta, apesar dos anos, mas eu comecei a sentir um verdadeiro pavor. Sempre que começava a se aproximar a hora de dormir, eu começava a entrar em pânico, porque sabia que tudo aquilo poderia acontecer de novo. Eu já não estava conseguindo dormir. Tinha noites que eu obrigava a Carla a dormir com a luz acesa no quarto, de tanto pavor que comecei a sentir. Nessas alturas, todo mundo já sabia o que estava acontecendo. Minha mulher, minha mãe, outros familiares, inclusive parentes da Ivete. Eu, inclusive, comecei a tomar um remédio forte para dormir, porque, como passava a noite em claro, também quase não conseguia trabalhar no dia seguinte. O problema era que, além de eu não dormir, a Carla também não dormia. Ela vivia dizendo: Bernardo, você tem que fazer um tratamento, isso não é normal. Eu já estou até me cansando de ficar escutando você repetindo o nome dessa mulher. Eu entendo que você gostou muito dela, mas tá difícil para mim. Será que você não vê? Esses remédios que você anda tomando aí também não é legal. Remédio muito forte, vão acabar te matando. Você precisa se tratar. Como deixar de tomar o remédio, meu Deus? Será o único jeito que eu conseguia para dormir. Ela não acreditava que eu vi Ivete ali no quarto. Para ela, tudo não passava de um delírio. Inclusive começou a culpar os remédios por aquilo que eu pensava estar vendo, mas não via, na opinião dela, no fundo. Eu já estava prevendo que aquilo ia acontecer mais dia menos dia. E ela realmente se cansou. E o fundo do poço chegou num dia em que passamos acordados a madrugada inteirinha sem conseguir dormir. Eu tinha encontrado marcas na minha perna, na altura da canela, como se fossem, assim, sinais de dedos de uma mão. Eram as marcas das mãos da Ivete, quando ela tentava me puxar. Aí eu mostrei para Carla, para ela ver que eu estava falando a verdade. E foi o estupim para nossa última briga. Você tá ficando louco, Bernardo. Isso se não estiver já, nesse momento. Você tá precisando se tratar. Eu já venho te dizendo isso faz muito tempo, só que você não me escuta. Você quer saber? Para mim deu, viu? Amanhã mesmo eu arrumo as minhas coisas e vou embora dessa casa. Cansei de fazer parte dessa tua paranoia. E foi o que de fato aconteceu. Foi desse jeito que ela saiu da minha vida. O incrível é que depois que ela foi embora, eu não consigo entender, ou quem sabe até entenda, mas depois que ela se foi, a Ivete parou de aparecer ali no quarto para mim, nem os sussurros eu ouço mais. Aquela coisa de eu acordar no meio da noite com ela sussurrando: Bernardo, Bernardo, acabou. Quando ainda era viva, ela vivia dizendo que se eu morresse, ela ficasse viva, nunca mais se casaria, jamais arranjaria outra pessoa
para dividir a sua vida. E esperava que eu fizesse o mesmo também. Que se ela morresse antes de mim, não permitiria que eu me casasse com outra. Mesmo hoje, muitos anos depois, suas palavras ainda fazem eco na minha cabeça. Eu nunca vou deixar você colocar outra mulher dentro dessa casa. Nem em outra casa qualquer em que você esteja morando. Bernardo, eu te amo. E mesmo se eu morrer, eu não vou te dividir com ninguém. Você é meu. Não sei se tudo aquilo aconteceu de fato, ou se foi apenas produto da minha cabeça. O efeito dos remédios fortes que eu tomava para dormir, se bem que aquilo começou antes de eu tomar qualquer tipo de remédio. Só sei dizer que só depois que a Carla foi embora aqui dessa casa, que eu voltei a ser um homem sozinho, que eu acho que o espírito da Ivete finalmente teve paz. Parou de aparecer para mim à noite, ali no quarto, tentando me puxar, como ela tinha prometido em vida. Foi só depois que a Carla se foi, que eu nunca mais acordei assim no meio da noite, com aquele sussurro, a voz dela parecendo estar ali bem pertinho, perto do meu ouvido. Bernardo, Bernardo.